Bota a tarja aí, o São Paulo... Muricy Ramalho. O São Paulo... Não. Não é isso. Vamos dar notícia quente. Tá. Essa é de ontem, que você deu. Você tá ligeiro, você é bom, menino. Vou te falar. Você tem fonte, velho. Você tem fonte. Fala fonte. O homem tem fonte. Fala aí que você tem informação, André. A questão do Alan. Você tem informação exclusiva? Perguntaram aqui no chat também sobre o Alan também. Vamos trazer aqui um panorama. Tá. A questão do Alan. Vamos lá. O São Paulo tem interesse, manifestou esse interesse aos representantes do Alan e travou a conversa quando foi para o Flamengo. Então hoje é uma negociação que está totalmente fria. Ela está fria. Esfriou então. Aí eu quero trazer um pouco do storytelling dessa parada aí. Tipo assim, os representantes receberam o São Paulo muito bem, o Alan recebeu muito bem o interesse do São Paulo, a coisa estava caminhando com o jogador, faltava o acerto com o Flamengo. E foi aí que deu uma travada. O São Paulo oficializou o interesse junto ao Flamengo e as conversas com o Flamengo não evoluíram. E aí quando você fala, mas é porque o Flamengo queria o Marcos Antônio, existia essa possibilidade de uma troca, não chegou a ser uma negociação direta. Mas sim, o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio. E o São Paulo pensa que o Marcos Antônio, e a gente trouxe aqui essa informação, a gente trouxe aspas das fontes do São Paulo dizendo, pode cravar, Marcos Antônio não vai ser negociado com o Flamengo. Sim. Isso posto, o Flamengo entendeu que queria o Marcos Antônio, quer o Marcos Antônio, o São Paulo não quer vender, a situação com o Alan foi esfriando. Beleza, tem o interesse de outros clubes também, vamos ver aqui a melhor situação. Tem que esperar o Felipe Luiz a renovação de contrato. Tem a questão aí do impeachment do Casares. Então, foram vários percalços no caminho que hoje a gente pode dizer que a negociação com o Alan, não vou dizer que caiu, mas ela está congelada. Praticamente, tá congelada, tá praticamente, tá parada. E aqui no chat, te perguntam, até o Bruno Andrade... na corda bamba. Na corda bamba. E perguntam assim da questão do Corinthians, porque vocês trouxeram aqui no Fala Fonte que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo ao Flamengo para contratar o Alan. Aí tem eu e o Bruno a gente trouxe, tem uma proposta de empréstimo. Aí a gente pode até mandar mensagens, o Bruno pode mandar mensagens também para as fontes dele aqui durante Fala Fonte, para a gente ter um lado Corinthians, né? Para a gente ter uma resposta do lado do Corinthians. Mas hoje, com o São Paulo praticamente fora da parada, eu diria para vocês que é um caminho livre para o Corinthians, que olha e enxerga o Alan como um jogador substituto ao Maicon, que foi embora pro Galão. Assim como o Matheus Pereira, que foi contratado agora e está para ser anunciado. O São Paulo ele vive uma crise institucional, né? Ontem, eu e o Luciano Borges, aqui na ESPN Brasil, trouxemos que o Muricy Ramalho ele deve deixar o tricolor do Morumbis nos próximos dias. Ele tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, mas uma fonte me disse aqui, vou até ler a mensagem, que o Muricy ele se sente cansado e decepcionado. Ele está afastado do São Paulo desde dezembro por problemas de saúde, questões médicas, ele passou por algumas cirurgias. E o Muricy, né, Hernan, você também tem alguns detalhes sobre isso, essa situação do Muricy na diretoria. Ele é um cara que está cansado toda essa situação no São Paulo, essa crise, caso policial, uma polêmica nos bastidores. O Muricy é um cara que sempre ajudou tanto o São Paulo, agora parece que ele vai deixar o São Paulo nos próximos dias, já comunicou pessoas próximas e ele é coordenador de futebol, explicando a função dele no São Paulo, mais uma baixa que o São Paulo terá na diretoria, né, Hernan? O Muricy, muitas vezes, ele é até questionado por alguns torcedores, o que o Muricy faz, o que o Muricy, por que ele não bota a cara, é complexa a posição do Muricy. O Muricy Ramalho é um cara muito grande dentro do clube. Ele é tricampeão brasileiro como treinador, ele é um dos maiores treinadores da história do São Paulo. Ele é um cara que veio pelas mãos do Telê. Ele é um cara que foi o técnico do Expressinho Tricolor na época do Telê.
ele tem uma história gigantesca no São Paulo. Ele é querido pelo torcedor, ele é amado pelo torcedor, e ele é um cara muito apaixonado pelo São Paulo. A função dele, muitas vezes, era assim, ele trabalha todos os dias no CT, tem a questão das viagens que ele não vai pela questão de saúde, mas é um cara que trabalha muito dentro do CT. E é um cara que não quer aparecer, por exemplo, mais que o treinador. E o São Paulo, nesse período de Muricy Ramalho, talvez tenha tido o Dorival Júnior, e foi o Dorival Júnior a época em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, que a coisa era mais equilibrada, que o papo era mais reto entre Muricy e Dorival, mesmo que são amigos, o Dorival foi jogador do Muricy na época do Figueirense e tal. Só que o Muricy sempre teve uma preocupação de não aparecer e de não ser maior que o treinador que está lá. Então, por exemplo, Zubeldia, Carpini, próprio Crespo, que é um cara mais jovem. Então, assim, o Muricy nunca quis essa coisa do protagonismo dentro do clube para não parecer maior do que o treinador que está lá. Sim. E nesse momento em que o São Paulo politicamente está uma bagunça, estamos às vésperas de uma votação de impeachment, isso deixa o Muricy muito fragilizado no sentido de ser um cara muito apaixonado pelo clube. Dessas notícias que saem, isso deixa ele cansado e decepcionado. Triste, decepcionado. Sim. Então, assim, e outra coisa que é importante a gente falar, a saúde do Muricy requer atenção. Aí eu vou trazer um depoimento pessoal aqui. Tá. Eu trabalhei com o Muricy Ramalho durante muito tempo, né, no Sport TV e na TV Globo, e, de fato, o Muricy, nas viagens dos jogos, que a gente viajava junto, estava junto o tempo todo, a saúde do Muricy requer muita atenção, e ele é muito cuidadoso com a saúde dele. Que ele tem diverticulite, é uma doença que tem que ficar cuidando. Minha mãe, por exemplo, tem, e eu sei o cuidado que ela tem com a diverticulite, então não é uma coisa fácil. E quando você tem uma questão emocional ali, algo de estresse de trabalho, afeta diretamente. O Muricy também teve arritmia. Ele, por exemplo, ele não toma café, só toma café descafeinado. Ele gosta muito de tomar café. Ele só toma café descafeinado. Ele tem toda uma dieta, todo um cuidado. Então, assim, hoje seria melhor para o Muricy Ramalho, de repente, dar um tempo. Senão pode afetar ainda mais a saúde dele, toda essa polêmica, né? E ele sente muito São Paulo, né? E é um cara muito grande. Uhum. É um cara com uma história gigantesca, respeitadíssimo. Sim. Desde o moleque que está subindo da base até o cara que é casca grossa, sei lá, Rafael, Calheri, Lucas, esses caras têm um respeito muito grande. O Muricy chega, o ambiente, o professor Muricy tá aí. O professor Muricy. É um cara simples. É um cara completamente diferente do que a gente via lá nas coletivas e tal, no embate e tal. É um cara, assim, extremamente coraçãozão, assim, um cara muito legal. E é um cara que, como você falou, ele foi campeão como técnico pelo São Paulo e como jogador. Então, sim, a história dele... E era um baita de um jogador. Um baita de um jogador. Eu quero que você me dê uma última informação sobre o São Paulo. Mas, André Hernan, a questão do impeachment do Casares, a votação agora, ela será híbrida. Então, quer dizer que será feita de maneira virtual e também presencial. É isso, Hernan? Me dá mais detalhes disso, por favor. É uma liminar, né? É uma liminar que... E até vou pegar aqui a terceira vara civil do Butantã, né, que concedeu essa liminar para a oposição. E assim, ela determina que a reunião para você fazer a votação do impeachment, ela é híbrida, como você falou, presencial e, ao mesmo tempo, online. Sim. Porque o São Paulo fez um pedido, aliás, foi protocolado um pedido no Conselho Deliberativo, de que essa votação seja presencial, tivesse sido presencial. E o Wolten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, aliado do presidente Júlio Casares, é bom sempre a gente deixar isso claro, sim, deu ok para esse pedido, e a votação até então seria presencial. E aí, como a gente vem falando, são muitos conselheiros que muitas vezes tem dificuldade de locomoção, está viajando, o outro, né, tá na praia, tá trabalhando, tem uma reunião e tal, e foi marcada para sexta-feira, às 6:30 da tarde,
que é um horário difícil de trânsito. Até o Morumbi tem, dependendo do lugar que você sai, São Paulo tem trânsito. São Paulo já está com o trânsito voltando ao normal nesse meio para final de janeiro, quando retornam as aulas e tudo mais. Eu, por exemplo, hoje chovendo aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, mas está chovendo em São Paulo, peguei trânsito para vir para cá. Então, assim, já há um trânsito em São Paulo, 6:30 da tarde de sexta, é complicado. Então, internamente, isso, na gestão Júlio Casares, é motivo de muita atenção. De muita atenção por causa dessa situação em que, se o cara votar online, tem muita gente que já está declarando voto. O Harry Massis, que é o vice-presidente, se tivermos o impeachment, assume o Massis, o Massis já deixou claro que vai votar pelo impeachment do Júlio Casares. Que é o Júlio Casares perdendo aliados. Sim, você tinha alertado no Fala Fonte como ele perdeu, ele foi enfraquecendo os bastidores, não é? Perdendo muitos aliados. Então, tem gente que já declarou voto. E aí o cara às vezes fica lá em casa, recebe o link, vota. Então, para a gestão Júlio Casares, para a questão do impeachment, essa é uma derrota. Essa liminar é uma derrota.